Olá, amigos do esporte, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Massa, eu sou professor da Universidade de São Paulo e hoje eu estou aqui convidado pelos colegas da Unisport para compartilhar algumas reflexões sobre o processo de desenvolvimento do talento para o esporte e até mesmo para a vida, né? Existe um mito, né, de que pessoas talentosas manifestam o seu talento desde as idades mais precoces, quando na verdade isso não possui um fundamento. Existem casos que isso acontece, sim, porém, em regra, o que acontece verdadeiramente é que o processo de desenvolvimento do talento é um processo de longo prazo, no qual o ambiente é decisivo para o desenvolvimento dessa alta performance, né? Então nós temos, dentro da história da humanidade, uma série de exemplos que concretizam essa ideia de que talento se desenvolve a longo prazo, né? Então se a gente for buscar nomes que representam bastante na história da humanidade, a gente pode pegar o exemplo do próprio Einstein, né? Que ele começou a falar apenas com 4 anos de idade. Ele aprendeu a ler somente aos 7 anos de idade. Ou seja, nada de excepcional. Assim como Newton, né, que apresentou um desenvolvimento atrasado durante a escola primária. Churchill foi reprovado na 6ª série. Tolstói não terminou a graduação universitária, né? Pasteur, ele foi considerado um aluno medíocre em química no Royal College, né? Então, nós temos uma série de exemplos ao longo da história da humanidade que confirmam a teoria e também a ciência aplicada a esse processo de desenvolvimento de talento, que nós não precisamos necessariamente nos preocupar com o tipo de desempenho que as crianças manifestam nos anos iniciais da aprendizagem esportiva, porque muitas vezes esse talento vai sendo desenvolvido com o passar dos anos, de acordo com as oportunidades de prática e também com a competência dos professores que participam desse processo, né? Eu comentei aqui alguns nomes importantes da história da humanidade, mas nós temos, obviamente, uma série de exemplos que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando a respeito, né? Mas só para dar uma pitadinha de outros exemplos aplicados ao esporte que também não eram talentos precoces, né? Então a gente tem o caso do Michael Jordan, né, que não conseguiu vaga no time colegial de basquetebol. A gente tem o caso bastante conhecido do Oscar do basquete, no qual o Oscar não possuía coordenação motora e tampouco sabia arremessar, mas ele teve um excelente professor e obviamente ele precisou se dedicar durante muitos anos para adquirir essa perícia, né, nos arremessos. Então é um exemplo muito interessante, vale a pena, até dou a dica aqui, quem conseguir assistir um programa do Marcelo Taz, né? Provocações, foi feita uma entrevista com o Oscar e vale a pena vocês assistirem os primeiros minutos dessa entrevista, é justamente sobre esse assunto. O Oscar não acredita em talento, ele acredita sim que as pessoas desenvolvem as suas competências ao longo de um processo de aprendizagem e também, obviamente, com muito treinamento, com muita dedicação, né? Um outro exemplo, agora aplicado ao futebol, é o caso do Kaká, que até às vésperas de ser promovido à categoria profissional, era reserva em algumas categorias de base. Então veja como o talento não necessariamente se manifesta sempre de maneira precoce. Ah, mas eu conheço um caso de um atleta, porque o Robinho, porque o Neymar. Ok, são exceções, mas não necessariamente isso é uma regra. Significa que nós temos que dar oportunidade para as crianças aprenderem, se apropriarem e se descobrirem através das experiências, né? Esse é o nosso papel enquanto profissionais da área de educação física e esporte. Um outro exemplo clássico da área do futebol é o próprio Cafu, que foi reprovado, se não me engano, em 8 ou 9 peneiras. Ele conta essa história em várias entrevistas, né? Um exemplo bastante bacana e que inclusive foi retratado num filme é a história do goleiro Keylor Navas. Então vale a pena, quem tiver oportunidade, eu não sei em que plataforma exatamente está, se é na Netflix, enfim,
assistam o filme Keylor Navas, Homem de Fé, né? É uma história bastante interessante que representa muito do que a ciência defende sobre o processo de desenvolvimento do talento e as variáveis que podem interferir nesse processo. O Keylor Navas também teve problemas na sua iniciação esportiva, ele foi desacreditado em função do seu tamanho durante a infância, ele não tinha uma estatura elevada na infância, e ao longo do tempo, fica aqui a provocação para vocês assistirem o filme, e pelo momento, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Deem oportunidade para as crianças se desenvolverem, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima oportunidade. Obrigado, tchau, tchau.